Olá, pessoal. Saudações a todos. Esta é a nossa aula de número 20 da disciplina de redes de distribuição aqui do curso de Eletrotécnica do IFCE Campus Cedro, Ceará, Brasil. O semestre é 2020.2 e o ano civil é 2021. Vamos dar continuidade ao tema equipamentos especiais. Da nossa última aula, nós abordamos as estruturas tidas como especiais pelo padrão de estruturas da concessionária do nosso estado. Então, nós falamos sobre banco de capacitor, banco de regulador de tensão, encontro automatizado de alimentador, chave de transferência automática de carga. E nos resta falar agora dos equipamentos que têm função de seccionamento, sendo que o banco de regulador de tensão e o banco de capacitor têm função de regulação, a chave de transferência automática de carga e o encontro de alimentador têm função de manobra de cargas, os religadores de linha e também o seccionalizador vão ter função de seccionamento. E já no finalzinho da nossa aula 19, eu comecei a comentar com a turma, comecei a comentar com vocês, que os religadores são equipamentos que vão atuar justamente no seccionamento de cargas quando há defeito na minha rede, quando há defeito na minha linha, tá bom? E aí, estes defeitos, nós já vimos no finalzinho da aula passada, podem ser defeitos permanentes ou temporários. Os permanentes são aqueles que não se resolvem, são irreversíveis naturalmente, sozinhos, e precisa da intervenção humana, precisa da manutenção e lá corrigir o problema. Já os defeitos temporários, como o próprio nome diz, tem a sua duração relativamente curta e se extinguem sozinho. Até dei o exemplo na aula passada. Um poste que cai devido a um carro que é abarroado é um defeito permanente, porque precisa que alguém lá e vá dar manutenção e corrigir a situação. Já uma árvore que toca numa rede por causa de um vento, por exemplo, é um defeito transitório, ok? Nós vimos também da aula passada que estes defeitos transitórios existentes na rede respondem pela sua maior parte. A maior parte dos defeitos existentes nas redes de distribuição de energia elétrica, de alta, de média, de baixa tensão, são defeitos temporários. Sendo que a maioria dos defeitos existentes são defeitos fase terra. Okay? E a maioria dos defeitos fase terra são defeitos temporários. Então, o religador de tensão é um equipamento de proteção ou manobra utilizado em subestações ou em alimentadores. Se tivéssemos as nossas aulas presenciais, como a gente sempre faz, com as outras turmas, a gente faria uma visita técnica a uma subestação. E lá nessa subestação, teríamos a oportunidade de ver um religador instalado lá na saída de cada alimentador da subestação, tem um religador. Mas também ele pode ser instalado ao longo da linha, ao longo da rede de distribuição, ao longo do alimentador de média tensão. E aí, quando instalado na linha, a gente costuma chamar de religador de linha, tá bom? Porque está lá no meio do alimentador. Esse equipamento, ele vem com um número pré-ajustado de abertura e fechamento simultâneo das 3 fases e tem como objetivo proteger o circuito contra defeitos transitórios ou permanentes, permitindo assim uma coordenação maior para o sistema, isolando somente o trecho defeituoso. Essa abertura e fechamento, como eu acabei de falar, é pré-ajustada e vai ter uma determinada quantidade de contagens de acordo com a sua instalação no decorrer da rede ou até mesmo no início da rede. Ela faz essa operação de abertura quando da existência de um curto-circuito e religa
novamente, como a gente vai ver daqui a pouco. Os religadores de tensão monitoram permanentemente, através de TCs e TPs, as correntes ou tensões interrompem automaticamente as 3 fases do circuito de distribuição que está protegendo quando valores excedem o limite mínimo ajustado. Então, os religadores são compostos de fases, de estruturas de equipamentos tripolares, ok? Por mais que eu tenha um defeito fase terra, ou apenas entre 2 fases na minha rede de distribuição de energia elétrica, o religador ele vai operar as 3 fases. Ah, professor, mesmo que o defeito seja fase terra, ele não tira apenas uma fase? Exatamente, mesmo sendo um defeito fase terra, é um equipamento tripolar e as 3 fases vão operar ao mesmo tempo, ok? Quando é que ele vai operar? Bom, vai depender das proteções que estão associadas a este religador. Geralmente, nós temos um relé eletrônico, tá? Muito antigamente se utilizavam relés eletromecânicos, tá? Que tinha uma gama de proteção limitada. Hoje os relés eletrônicos conseguem monitorar, verificar, avaliar, julgar muitos tipos de defeitos, muitos tipos de ocorrência. E aí, de acordo com o que for ajustado nesse relé eletrônico, de acordo com a proteção que estiver associada, ele vai atuar, tá certo? Ele religa automaticamente, normalizando o serviço se a falta é temporária. Se a falta for permanente, o religador bloqueia após 1, 2, 3 ou 4 aberturas, conforme programação, tá bom? Existem religadores, até mesmo em linhas de 69 kV, linhas de distribuição de alta tensão, mas com operação reduzida, geralmente apenas com uma contagem. Uma contagem que a gente diz é que, havendo uma falta, ele desliga e religa. O curto-circuito permanecendo, ele desliga e bloqueia, não religa mais. Isso é o que a gente chama de apenas uma contagem. E essa característica, né, essa configuração, é mais comum nas linhas de distribuição de alta tensão, aquelas de 69 kV, que alimentam, né, as subestações de distribuição e que interligam subestações de distribuição umas nas outras. Já nos alimentadores de média tensão, é comum encontrar religadores com um maior número de contagem, tá bom? E sempre que eu tenho um religador à frente do outro, né, consequentemente o que está logo adiante tem que ter um número de contagem menor, do contrário ele não vai exercer a função que ele está lá para exercer, tá bom? Uma vez bloqueado, né, se o defeito for permanente, o religador deverá ser fechado através de comandos remoto ou local, a fim de normalizar o serviço, após corrigir a falta. Se a falta for temporária e desaparecer antes do bloqueio, e o bloqueio se dá quando ele faz aquele ciclo completo de abre e fecha, o religador é rearmado automaticamente para outras sequências de operação. Ou seja, houve um defeito permanente, ele vai fazer o ciclo de operações e no final esse religador vai estar bloqueado, ou seja, aberto, sem que esteja passando corrente elétrica por ele e, consequentemente, o circuito, a rede que ele alimenta, vai estar desenergizada, vai estar desligada, porque presume-se que há um defeito ali, há um curto-circuito. Agora, se é um defeito temporário, ele vai fazer o seu ciclo de operações, mas não vai completar esse ciclo ao ponto de bloquear, sendo que a última operação que ele vai fazer vai ser uma operação de religamento, de abertura e depois fechamento. Ele fecha os seus contatos e permanece energizado, alimentando assim toda a carga, né, todo o circuito que ele já abastece, evitando que esse circuito fosse desligado, fosse desconectado por um mero defeito temporário, tá certo? Olha só, esse gráficozinho aqui vai nos ajudar a compreender melhor como é que funciona essa sequência de operações do religador. Para o exemplo aqui, eu vou até destacar com o meu marcador aqui, ó.
nós temos uma sequência de atuação de um religador para um defeito permanente. Para um defeito permanente, nós temos a seguinte situação. Inicialmente, ao longo da linha do tempo aqui, nós temos uma corrente normal, uma corrente que eu vou dizer que é a corrente de carga. Está lá o meu alimentador. No meu alimentador tem um religador em determinado ponto. Esse religador passa por ele uma corrente elétrica, porque, obviamente, ele está suprindo, né? Ele está protegendo, ele está na retaguarda desse circuito. E, claro, ele sente, ele percebe que tem essa corrente elétrica porque tem TPs, TCs lá associados que passam essa informação para os relés que também estão associados ao religador. E aí acontece um defeito permanente. Por exemplo, caiu um raio em um para-raio, esse para-raio não suportou, estourou e fechou um curto direto da fase em que esse para-raio estava instalado para a Terra. Defeito permanente, ok? E aí, quando acontece isso, eu vou ter uma corrente de curto-circuito que vai lá para cima. O meu religador, ele vai aguardar um tempo para que ele opere e vai abrir. Ele espera um tempo aberto e religa para verificar se o defeito já foi extinguido. Mas o defeito continua, é um defeito permanente. Então, ele verifica de novo e desliga. Ele espera mais um tempo desligado e, pela segunda vez, religa para verificar se o defeito já passou. O defeito não passou, o curto-circuito permanece, ele desliga. Pela última vez, ele religa para verificar mais uma vez se o defeito foi extinguido. O defeito não se extinguiu, a corrente de curto-circuito permanece, ele então vai exercer a sua última operação de desligamento. Ele desliga e fica bloqueado, ele não permite mais religamento, até que essa função de bloqueio seja lá desativada, e essa função de bloqueio só vai ser desativada depois que a equipe for lá em campo e corrigir o defeito. No caso, localizar o para-raio defeituoso e substituí-lo por um novo, tá bom? Então, nós dizemos aqui, ó, que esse religador, ele fez uma, duas, três, 4 operações de abertura, tá certo? Porque ele abriu 4 vezes. E ele fez também uma, duas, 3 operações de fechamento, de religamento. Ele religou 3 vezes e desligou 4 vezes. Obviamente, o 4 vai ganhar aí do 3. Como era um defeito permanente, ao final do ciclo de operações, o religador vai estar desligado, vai estar aberto, seus contatos estarão abertos, não estarão passando corrente elétrica para o circuito. Vocês devem estar se perguntando o que são estas curvas 1, 2, 3 e 4. Essa é justamente a curva de atuação do religador. Semelhante àquela curva que vocês provavelmente devem ter visto quando estudaram comandos elétricos ou quando estudaram fusíveis em alguma outra disciplina, né? A curva referente à corrente e ao tempo. Então, a gente tem um gráfico aqui, vou tentar simular um gráfico, tá? De corrente versus tempo, tá? E aqui nós temos uma curva que, quando eu tenho um curto-circuito, né, no meu circuito, quando eu tenho uma corrente elevada, eu desejo que o tempo de atuação do meu dispositivo de proteção seja o menor possível, tá? O mais rápido possível. Então, se eu tenho uma corrente de curto-circuito elevada, bastante elevada aqui, ó, tá vendo? O tempo de atuação
tempo de operação, né, o tempo de abertura desse meu dispositivo de proteção deve ser bem reduzido, né? Ao passo que, se eu tiver uma corrente de curto-circuito não tão elevada, por exemplo, o tempo de atuação vai ser um pouco maior, tá certo? Isso vai variar, né? Existem vários tipos de curva. Então, para cada operação de religamento, tá, vai ser atuada, vai ser selecionada, isso graças a esta programação possível, né, dos relés associados, esses relés eletrônicos associados aos religadores, eu posso selecionar vários tipos de curvas de atuação, tá bom? Isso aí vai depender da característica do alimentador que está sendo protegido, vai depender da característica mesmo das cargas existentes nesse alimentador, e eu posso ter aí, ó, vários modelos, né, várias opções de curvas de atuação. Por isso que aqui na nossa linha corrente por tempo também, tá? Essa linha aqui também é no tempo. Quando há o curto-circuito, o meu religador, ele não dispara na hora, né? Ele espera um tempo aqui, que é justamente, ó, o tempo da curva, para aí, para somente depois, né, baixar, desligar. Da mesma maneira, quando ele religa, ele permanece ligado ainda por um curto período de tempo, de acordo com a característica da curva que foi selecionada. O mesmo raciocínio para o terceiro, para o segundo religamento, na verdade aqui, que vai ser a terceira curva, e o mesmo raciocínio para o terceiro religamento, que vai ser a quarta curva. Tá? Qual curva escolher vai depender, repito, das características desse religador. E também há um tempo, né, que ele espera estando desligado. Ó. Ele espera também o tempo desligado. Ok? Aqui nós temos o primeiro tempo de religamento. Religou, o defeito permanece, ele espera mais um tempo, certo? Desligado, para só depois do segundo tempo de religamento, no caso aqui, religar novamente. E aí ele espera um terceiro tempo de religamento, e o defeito permanecendo, ele desliga e não liga mais, tá bom? Então, este é o ciclo de operação para o meu religador quando tem um defeito permanente, tá? Se eu tenho um defeito temporário, esse religador vai permanecer ao final do seu processo, ao final do seu ciclo, energizado, ligado. E esse defeito temporário, né, esse defeito que existe aí, ele pode ser interrompido em qualquer uma dessas etapas, tá bom? O meu defeito temporário, ele pode se extinguir já no primeiro tempo de religamento. Ele cessando, o defeito cessando no primeiro tempo de religamento, no primeiro religamento, o meu alimentador, minha rede já vai ficar energizada. Mas ele pode ainda fazer essa contagem aqui. Então, ele dá o primeiro religamento. Quando ele dá o primeiro religamento, o religador, o defeito ainda permanece, tá? Mas ele pode voltar no terceiro, e assim por diante. É claro que ele não vai ficar em uma quantidade infinita de religamentos, tá bom? Existe uma programação. No caso desse aqui, ele tem essa programação de fazer 1, 2, 3, 4 operações de desligamentos e 1, 2, 3 operações de religamento. Agora vamos analisar este mesmo religador com esta mesma configuração, só que dessa vez eu não tenho um defeito permanente, dessa vez eu tenho um defeito transitório. No exemplo anterior, eu dei como exemplo para raio estourado, né? Que ficou aterrando a rede diretamente. Aqui eu vou dar o exemplo, sei lá, de um urubu. O urubu tocou na rede, ficou lá pregado
por um tempo na rede, mas pegou fogo. O pobrezinho do urubu foi lá, pegou fogo e caiu estatalado no chão, tá? Ou seja, depois que o urubu fechou o curto-circuito com a terra, tá? Tocou numa fase e na cruzeta. A cruzeta, obviamente, não é isolante, a cruzeta está ligada à terra, então o urubu fechou um curto, fase terra. Esse urubu passou uma descarga elétrica por ele, por um certo tempo, depois que ele pegou fogo, não houve mais, não tinha mais esse contato. Então, o curto-circuito cessou. Como é que vai funcionar o meu religador? Bom, situação inicial, eu estou lá com minha corrente de carga normal. Aí, nesse momento, o urubu toca na rede, que foi o exemplo que eu dei. Então, há uma corrente de curto-circuito, o meu religador vai operar desligando, porque há esse curto-circuito. Ele espera um tempo. Esse tempo que ele espera, o urubu continua pegando fogo lá na rede, continua com curto-circuito, tá? Aí ele religa e pá, o urubu toma outra pancada, ok? É energizado novamente. Como continua o curto-circuito, ele desliga novamente. Espera mais um tempo para religar. O urubu toma a terceira pancada, né? Ele já tomou a primeira pancada quando entrou em contato. Continua lá pegando fogo. Mas aí o danado do urubu tanto pegou fogo que caiu no chão e cessou o curto. Como cessou o curto, já nessa última operação que ele faz de religamento, não existindo mais curto-circuito, o religador vai permanecer ligado, energizado, com seus contatos fechados, tá bom? E aí, o processo de bloqueio, né, do religador é interrompido, justamente porque na primeira, segunda, terceira operação, na terceira operação de religamento, o defeito cessou, ok? E aí eu deixei de perder, por exemplo, uma cidade inteira por causa de um urubu que tocou na rede, pegou fogo e caiu. E se eu não tivesse um religador, se eu tivesse um disjuntor simples aí, que disparasse com qualquer curto-circuito e não religasse, eu poderia até rodar a noite inteira tentando encontrar esse defeito, não ia achar nunca, né? Porque o urubu virou fumaça, virou cinza, e estava lá eu correndo atrás de um defeito que foi transitório, que não ia achar nunca, e ia demorar horas e horas com minha rede desligada. Com isso, o meu religador evitou esse transtorno causado por esse defeito transitório, tá bom? Então, é assim que vai funcionar o meu religador, tanto na subestação quanto na linha, tá bom? A diferença, tá, do religador da subestação para o religador que está instalado na linha, vai ter que ser que ele deve estar com um ciclo de operações em sincronia, digamos assim, com o religador que está na sua retaguarda. O religador que está na linha tem que estar em sincronia, tem que estar associado, tem que estar sequenciado, tá? Com o religador que está na sua retaguarda. Então, por exemplo, nós temos aqui dois modelos, né, duas situações de religadores instalados. Suponhamos que esse aqui seja o religador que esteja na subestação, ok? Na saída da rede. Esse aqui é um religador de linha, tá? O religador que está na subestação tem 4 operações, idêntico ao que a gente acabou de estudar. E o religador que está na linha tem 3 operações, uma operação a menos do que a gente acabou de ver. E aí a gente tem um defeito justamente aqui, ó, nesse ponto, depois desse religador, ok? Então, o curto-circuito vai passar por esses caras aqui, tá? E ambos vão fazer uma operação de desligamento. Esse cara aqui desliga uma vez, esse cara aqui desliga uma vez. Aí, eu tenho o religamento, tá? Ele faz aqui uma operação de religamento. Esse aqui religa uma vez, esse aqui também religa uma vez. O defeito permanece, tá? O curto-circuito permanece. Eu estou supondo que aqui nós temos um curto-circuito
definitivo, um curto-circuito permanente. Esse curto-circuito permanente permanecendo, né, os meus religadores vão desligar mais uma vez. Deixa eu usar aqui a cor que eu estou usando, que é a cor laranja. E aí desliga, ó, mais uma vez. Esse aqui também faz uma contagem, ok? Vai mais outra vez fazer uma operação de religamento, porque são isso que eles são, religadores. Então, esse cara aqui religa, esse cara aqui religa, tá? O curto-circuito permanece. Então, quando esse cara aqui religa, ele vai desligar e vai... Esse cara aqui também vai desligar, tá bom? Mas o que está lá na frente, ele vai desligar e vai bloquear. Ele não religa mais, tá bom? Esse cara aqui, depois dessa terceira operação aqui, ele permanece desligado. Já o que está atrás dele, não, ele tem mais uma função aí de religamento, porque ele tem 4 operações, e ele vai religar mais uma vez. Quando esse cara aqui religa mais uma vez, tá? Quando esse primeiro cara aqui religa mais uma vez, o que é que ele vai verificar? Ele vai verificar que não tem mais uma corrente de curto-circuito fluindo em direção a ele. Por quê? Porque a corrente de curto-circuito foi bloqueada, né? Foi extinta com a abertura desse religador que está logo aqui à frente, que tem uma operação a menos. Então, ele desligou por causa desse defeito aqui permanente, tá certo? Esse cara aqui desligou também, mas religou. Quando ele religou, não enxergou mais o defeito. Por quê? Porque o defeito foi eliminado da rede devido à abertura desse religador que tem lá na linha. Então, as cargas 1, 2, 3 e 4, elas vão permanecer energizadas, ok? Através deste religador aqui. E, claro, as cargas 5, 6 e 7, que estão conectadas ao defeito, ficam desligadas por causa da abertura desse carinha aqui, certo? Aí o que vai acontecer? A equipe de manutenção vai a campo, corrige o defeito, depois que corrige o defeito, desbloqueia aqui esse religador e o coloca em operação novamente, religando as outras cargas. Mas dessa maneira, ó, com esse religador aqui na linha, eu consegui selecionar o defeito da minha rede e eliminá-lo, melhorando assim a seletividade da minha rede. Então aqui nós temos um exemplo clássico da aplicação do religador na subestação e do religador na linha, e como eles conversam, né? Como eles se comunicam aí, entre aspas, entre si, graças a essa programação das suas operações de religamento, ok? Bom, aqui nós temos esse ciclo que a gente acabou de verificar, certo? Que eu fiz aqui na mão para vocês. Falando um pouquinho mais das características construtivas do religador. Para extinguir os arcos elétricos inerentes às operações de chaveamento de circuitos em carga ou curto-circuito, os religadores usam mecanismos e meios de interrupção similares aos disjuntores de média tensão. Por quê? Porque o religador de linha é um equipamento que vai abrir em condições adversas. Ele vai abrir os seus circuitos na presença de correntes de curto-circuito, que são elevadíssimas, tá? Na casa dos quiloamperes. Então, ele tem que ter essa capacidade, né, de abrir os seus contatos nessas situações adversas. E, geralmente, esses contatos estão ou imersos em um óleo isolante, que também serve para extinguir o arco elétrico ocasionado pela abertura e fechamento desses contatos, ou esses contatos vão estar no vácuo, que também não pode haver, né, não haverá, portanto, a presença do arco elétrico, ou imersos em um gás inerte, o hexafluoreto de enxofre, tá?
Então, nós podemos ter religadores a óleo, religadores a vácuo e religadores a gás, ok? Na atualidade, o que é mais utilizado, o que é mais empregado atualmente são os religadores a gás, tá certo? Para se especificar corretamente um religador, os seguintes pontos devem ser observados. Primeiro, tensão nominal, que deve ser igual ou superior à tensão máxima entre fases do circuito no qual ele vai ser instalado, ok? A tensão máxima lá da minha rede 3.8 kV é 15 kV. Então, o meu religador tem que ter uma tensão nominal igual ou superior a 15 kV. Corrente nominal deverá ser maior do que a corrente de carga máxima do circuito, multiplicado pelo fator de crescimento ou de transferência de carga. Lembra que a gente falou também de transferências de carga, né? Quando eu for projetar, quando eu for instalar um religador na rede, também deve ser levado em consideração essa possibilidade desse religador receber acréscimos de cargas. E aí, quando eu acrescentar essas cargas, que ele não entenda que seja um curto-circuito, que seja um sobrecarregamento e acabe operando também, né? Ele tem que ser projetado levando em consideração isto. A capacidade de interrupção, que deve ser igual ou maior do que a corrente de curto-circuito máxima, valor assimétrico no ponto de instalação. O NBI, que é o nível básico de isolamento, lembrando que nas nossas redes, né, de média tensão, o nível básico de isolamento é de 95 kV. E também deve ser levado em consideração as correntes e curvas de atuação ajustáveis, aquelas curvas que eu acabei de falar para vocês. Essas curvas devem permitir uma coordenação ou uma seletividade com outros equipamentos de proteção a montante e a jusante, ou seja, com equipamentos de proteção que estão antes e depois do religador. O religador ele vai interagir não somente com outros religadores na rede, mas também, por exemplo, com chaves fusíveis, que tem os seus elos fusíveis, que tem também os seus tempos de operação, de partida, de ruptura, ok? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. O que se pode frisar também do religador, mais uma vez, vou repetir, é que ele tem esta capacidade de ser operado em correntes de curto-circuito, funcionando assim como um elemento que secciona a rede nesta situação. E aí ele tem essa função de seccionar, função de seccionamento. Ele desliga a rede em situações de curto-circuito. E claro, se ele é capaz de ser operado em correntes de curto-circuito, ele também vai ser capaz de ser operado em correntes nominais, tá? Correntes de carga que estão passando por ele. Então, ele pode ser aberto e fechado também manualmente, ou remotamente, ou à distância, de acordo com a necessidade lá do operador da rede, também em situações normais, tá? Em situações de normalidade, beleza? Repetindo, o religador de linha pode operar tanto em correntes de curto-circuito, quanto em correntes de carga, correntes nominais. Aqui nós temos um exemplo de um religador muito antigo, tá? Utilizado nas redes da nossa concessionária, que sequer existem mais, tá? É um religador que ele tinha os seus contatos aqui imersos, né, em óleo, ok? Tem 3 fases de um lado, 3 fases de outro. Aqui uma vista lateral e outra vista frontal desse equipamento sendo instalado. Como todo equipamento, né, tem a chave de bypass, né, caso ele dê defeito, para-raio de um lado, para-raio do outro, conjunto de chaves seccionadoras de um lado, conjunto de chaves seccionadoras do outro, tá? Para colocá-lo ou retirá-lo de operação, se for o caso. E logo aqui, logo abaixo, o religador propriamente dito, tá bom? Ok? Internamente dele, tá? É que vão estar os TPs, os TCs, que vão fazer esta leitura, né? Quer dizer, TP e TC não faz leitura, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Que vão pegar esses níveis de tensão em corrente aqui, para alimentar um circuito eletrônico que ele tem interno, para que ele possa ser operado. Ultimamente, eu digo ultimamente, há alguns anos atrás, né, a Coelce vinha instalando muito desse equipamento aqui, ó, desse religador, que tem os seus contatos imersos em gás, tá? Hexafluoreto de enxofre. O nome desse religador, na época, se chamava religador Nova. Atualmente, eu não sei qual é o modelo, qual é a marca de religadores que a Enel vem instalando, que a concessionária do nosso estado vem instalando
nas suas redes. Mas esse aqui, claro, é bem mais atual, bem mais recente do que esse que eu mostrei no slide anterior. Ele precisa aqui de um TPzinho, ó, para alimentar uma caixinha que tem logo aqui, onde onde fica, de fato, o controle e o comando do religador. Esse religador aqui, ele permite ser operado também à distância, né? E aí eu posso abrir e fechá-lo remotamente, lá no centro de controle do sistema. Dependendo do que vem instalado aqui nele, em seus relés, eu também posso medir os níveis de corrente, de tensão, ok? E aí ele vai ser alimentado por esse TPzinho aqui, essa caixa. E também teremos aqui a chave fusível para proteger o TP, as chaves seccionadoras que servem para energizar, garantir a energização, né? E também, se for necessário, a desenergização, desligamento do religador da rede. E logo acima aqui a nossa boa e velha chave de bypass, caso seja necessário retirar esse equipamento de proteção. Eu abro essas duas chaves seccionadoras aqui e fecho essa chave de bypass, se for o caso de retirar o equipamento de proteção. Esse aqui é o religador, chamava religador Nova, tá? Que foram muitos, né, instalados nas redes da Enel. Eu não sei, repito, quais são o tipo de religador que eles estão utilizando atualmente. Tá aqui a imagem ampliada para vocês visualizarem melhor, ok? Bom, encerramos por aqui a parte dos religadores, mas não encerramos a nossa aula. Ainda temos um tempinho para falar de outra estrutura, de outro equipamento, tido como também uma estrutura especial que é utilizado nas redes de distribuição da nossa concessionária, que é o seccionalizador. O seccionalizador são dispositivos projetados para operarem em conjunto com o religador, ou com o disjuntor comandado por relés de sobrecorrente dotados da função de religamento. Ou seja, o seccionalizador só vai funcionar se na sua retaguarda tiver um equipamento dotado de uma função de religamento, ok? Seja um disjuntor qualquer, ou seja um religador propriamente dito. Portanto, devem ser ligados a jusante, ou seja, depois, vamos dizer assim, destes equipamentos. Nós temos aqui, portanto, a representação disso. Um religador lá na subestação, por exemplo, e no meio da linha, o nosso seccionalizador. Não faz sentido, não tem lógica instalar um seccionalizador sem um religador na sua retaguarda. Havendo uma falta aqui no nosso seccionalizador, ele vai atuar isolando esse defeito que está depois dele, tá certo? Mantendo o restante da rede saudável. Mas como é que ele vai fazer isso? Bom, mecanicamente, os seccionalizadores se comportam como chaves de manobras automáticas projetadas para abertura ou fechamentos com carga. Os seccionalizadores, eles podem ser construídos em hexafluoreto de enxofre, né, o gás, ou em câmaras de vácuo, né, os contatos internos, que também são tripolares, assim como no religador. E eles podem ser operados localmente ou remotamente. O seccionalizador também pode ser operado remotamente, como no religador que a gente acabou de ver. O religador também pode ser operado localmente. O seccionalizador também pode ser operado localmente. Para que o seccionalizador seja operado remotamente, eu instalo lá uma unidade terminal remota, um sistema para comunicação, tá certo? Seja via rádio, seja via celular, etc. No entanto, diferentemente dos religadores, o seccionalizador ele não tem capacidade de interromper correntes de curto-circuito. Ou seja, havendo um curto-circuito na rede, o seccionalizador ele não opera. Ele não abre nem fecha. Se ele está aberto, continua aberto. Se está fechado, continua fechado. Ok? Porque ele não tem capacidade para extinguir um arco de um curto-circuito. Ele não foi projetado nem construído para isso. Um arco de uma operação de abertura e fechamento com uma corrente nominal, com uma corrente de carga, de boa, o seccionalizador funciona. Mas com corrente de curto-circuito, não.
As interrupções destas correntes de curto-circuito que passam, que existem, que podem vir a existir causadas por um defeito, que vão passar pelo seccionalizador, são feitas pelo religador que está lá na retaguarda do seccionalizador. Então, o seccionalizador, ele vai pegar uma carona. Antes de eu falar aqui da estrutura mesmo, eu quero mostrar esse gráfico aqui para vocês, do seccionalizador. Esse gráfico não é um gráfico, na verdade, de um seccionalizador. É um gráfico de atuação, é um gráfico de operação de um religador. Mas o detalhe do seccionalizador está justamente nessas contagenzinhas que tem logo aqui abaixo. O seccionalizador, ele não vai atuar nas correntes de curto-circuito. Na verdade, ele vai contar a quantidade de ausências de tensão, a quantidade que faltou tensão. E a partir de um determinado momento, de uma determinada contagem que ele foi pré-programado para atuar, ele vai desligar. Mas em que momento é que ele vai desligar? Ele vai desligar exatamente no momento em que o religador que está na sua retaguarda está desligado. Naquele curto espaço de tempo, que ele permanece desligado, esperando um tempinho para o defeito transitório acabar, se for transitório, e fazer lá o seu religamento. Então, houve uma falta, houve uma corrente de curto-circuito, o que é que vai acontecer com o meu religador que está na retaguarda do seccionalizador? Ele vai desligar. Quando ele desliga, o seccionalizador conta, opa, teve um desligamento aqui. O religador que está na retaguarda do seccionalizador religa. O curto permanece, o curto permanecendo, o religador desliga mais uma vez. Quando o religador desliga mais uma vez, o seccionalizador, opa, outra falta. Contou a segunda. Não fez nada ainda. O curto permanece. O curto-circuito permanecendo, o religador, mais uma vez, vai desligar. No terceiro desligamento do religador, o seccionalizador faz a terceira contagem e já abre. Quando o seccionalizador abre, ele abre no momento em que o religador lá da retaguarda está desligado. Justamente aqui, nesse momento. Ok? Se o defeito está após o seccionalizador, quando o religador que está na sua retaguarda religar, o curto vai ter sido interrompido e eu vou ter nada mais, nada menos do que a minha corrente de carga, simplesmente aqui. Agora não, se o curto está antes do seccionalizador, mesmo ele tendo aberto aqui, o curto vai permanecer e o religador vai seguir aqui com o seu ciclo de operação, tá bom? Então, o seccionalizador tem essa característica, tá? Ele é uma estrutura bem mais barata, tá? Bem mais simples do que a estrutura de um religador, seja um religador de subestação, seja um religador de linha. Claro, não existe seccionalizador de subestação. Todo seccionalizador vai estar depois de um religador. Então, a estrutura dele é bem mais barata, ele é bem mais simples. Não é nada mais, nada menos do que uma chave trifásica a óleo, tá bom? Tá aqui ele, ó, vista lateral, vista frontal. É uma chave trifásica a óleo. Se eu colocar aqui a unidade terminal remota, posso acioná-lo remotamente, tá? Ele vai fazer essas contagens de ausência de tensão, ok? E vai abrir. É bem mais barato que um religador, né? Essa é a sua grande vantagem. Mas tem essa outra grande desvantagem, né? Se a falta está depois dele, beleza, ele abriu, e aí na contagem do religador, quando o religador energiza novamente, o trecho defeituoso é isolado, beleza, ok? E aí o religador, ao religar, aceita, e esse trecho aqui fica energizado. E aí a equipe de manutenção tem que correr atrás do defeito, corrigir, e depois entrar com o seccionalizador. Agora, se o defeito está antes dele, tá certo? Suponhamos que eu tenho um defeito aqui. Ele também conta, tá? Ele também faz as contagens. Então, ele vai contar aqui, ó, se o defeito está antes dele,
o religador vai fazer as 3 contagens, na terceira contagem ele abre. Mas por que ele abriu, professor, se o defeito está antes dele? Porque ele não vê defeito. Ele não vê sequer corrente de curto. Ele vê falta de tensão, ele vê contagem. Tá? Então, mesmo o defeito estando antes dele, ele vai contar e vai abrir. Ah, professor, mas ele abrindo não vai influenciar em nada na rede. Não vai mesmo não, porque o defeito está atrás dele, o religador vai fazer o seu ciclo completo e vai abrir também. Beleza, abriu. Mas então qual é a desvantagem disso? A desvantagem é que esse equipamento, ele operou, ele abriu, sem ter nenhum defeito depois dele. Para este exemplo que eu estou dando. Então, quando este defeito aqui for localizado, e a turma de manutenção corrigi-lo, o que é que a turma de manutenção vai fazer? Vai mandar energizar novamente o religador. Quando eu energizo o religador novamente, o defeito foi extinto. Beleza, não tem mais defeito, vai vir corrente elétrica para cá, vai vir corrente elétrica para cá. Mas quando chegar no seccionalizador, esse pessoal todo aqui vai continuar desligado. Por quê? Porque o seccionalizador atuou, mesmo sem ter defeito aqui nessa rede. Aí a equipe de manutenção vai ter que correr lá no seccionalizador e operá-lo novamente, tá bom? Claro, se eu não tiver uma unidade de terminal remoto aqui que me permita operá-lo à distância, mas mesmo assim o operador do sistema, que controla o sistema à distância, também vai ter que ficar atento para operar esse carinha aí, o seccionalizador, tá ok? Então, estas são as características do nosso seccionalizador. O que está escrito aqui nesse slide, tá, pessoal? Foi o que eu acabei de falar, então não vou perder tempo lendo ele aqui, ok? Beleza? E, por fim, por último, tá? Nós vamos falar do nosso da nossa sétima estrutura, tida como especial. Relembrando, recordando que nós já falamos sobre o banco de capacitor e o banco de regulador de tensão. Ambos têm função de regulação. Nós já falamos do encontro automatizado de alimentadores e da chave de transferência automática. Ambos têm a função de manobra de cargas. E nós acabamos de falar dos religadores e dos seccionalizadores, ambos com a função de seccionamento, de desligar, de seccionar a rede quando da existência de um defeito, de acordo com as suas características próprias, tá? Então, essas 6 estruturas, esses 6 equipamentos especiais que nós acabamos de falar, podem ser subdivididos nessas 3 funções: religamento, manobra e seccionamento. Só que nós não temos 6 estruturas especiais listadas nesse padrão da nossa concessionária. Nós temos 7 estruturas. Qual é a 7ª? É o banco de transformador, que, na minha opinião, não se encaixa em nenhuma dessas outras 3 funções que a gente acabou de falar. O banco de transformadores, ele deve ser utilizado para atendimento a prédios de múltiplas unidades consumidoras, nas situações em que a subestação deve ser aérea, em porte único, e com potência superior a 300 kVA e menor ou igual a 600 kVA. A montagem deve ser com 2 transformadores de 225 ou 2 transformadores de 300 kVA de potência, ok? Ou seja, eu tenho que atender um prédio de múltipla unidade consumidora. O que é um prédio de múltipla unidade consumidora? Um condomínio. Então, eu tenho que atender um condomínio que tenha lá uma potência instalada de 400 kVA. A potência máxima comercializada em transformadores de distribuição é de 300 kVA. Se a minha potência instalada lá deu 400 kVA, um transformador de 300 não vai suprir, não vai ser suficiente para atender aquele condomínio. Então, ao invés de colocar apenas um transformador de 300 kVA, eu vou lá e instalo uma estrutura com um banco de transformador, com 2 transformadores de 225, totalizando 450 kVA, e aí eu vou atender tranquilamente as minhas unidades consumidoras, aquele condomínio, com 2 transformadores de 225, totalizando uma potência de 450 kVA. Então, um banco de transformador é nada mais, nada menos do que 2 transformadores ligados em paralelo, tá bom? Em uma mesma estrutura, em um mesmo poste. Pode ser 2 transformadores de 225, totalizando uma potência de
450 kVA, ou pode ser 2 transformadores de 300, totalizando uma potência de 600 kVA, tá certo, minha gente? E com isso, nós encerramos por aqui o conteúdo relacionado às estruturas especiais utilizadas na concessionária do nosso estado em suas redes de distribuição de energia elétrica, ok? Muito obrigado para você que assistiu essa gravação até aqui. Meus parabéns pela sua paciência, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Deus abençoe a todos nós.